Vamos ouvir o moço de Paulista, Pernambuco. Pernambuco, a terra do Santa Cruz. Pois não, Antônio Petrin? Pois é, Milton, tô aqui ao vivo. Vestiário do Mojimirim do São Paulo, muito conturbado aqui, ao lado do Rivaldo, que é o personagem principal, não jogou e foi o personagem do jogo. Rivaldo, primeiro eu queria saber o que você achou dessa experiência de estar lá na tribuna, né, acompanhando o seu Mojimirim. Você achou que o resultado foi justo? Poderia ter sido um outro placar, enfim. É difícil, né? É difícil, é melhor estar em campo, né? Fora de campo você sofre mais, né? E é meu primeiro jogo que eu assisto, né? Do Campeonato Paulista, que eu estava no Uzbequistão e não tive a possibilidade. Quando eu estava lá, ficava direto pelo telefone, querendo saber do resultado e tal. E agora foi o primeiro, é muito difícil. Foi um jogo bom, o Mogi teve alguma chance de gol. O São Paulo teve a sorte de fazer o gol logo no início do jogo. A gente sabe que o São Paulo não está bem fisicamente ainda, então a gente ia tirar proveito, mas sair atrás é difícil. O São Paulo não está bem fisicamente, mas tem jogadores de qualidade, né? E o pênalti eu não posso falar se foi pênalti ou não, porque da onde eu estava não dava para ver, né? Só que eu vi um pênalti do outro lado que poderia o juiz dar também pro Mojimirim. E não deu pênalti, mas agora não adianta desculpa, o negócio é trabalhar e ir pro próximo jogo. Bom, você conversou com o Milton Neves na Rádio Bandeirantes hoje, né? Uma longa entrevista de mais de 40 minutos, eu acompanhei inclusive como ouvinte, e a entrevista teve uma enorme repercussão. Você falou sobre vários assuntos importantes e um assunto que chamou muito a atenção foi o desejo do seu filho, né? De vê-lo encerrando a carreira no Palmeiras. E que esse sonho não foi possível porque você sentiu que o Filipão não aprovaria a sua volta ao Palmeiras. E você se sentiu meio magoado, né? Porque você foi o principal responsável para a ida do Filipão ao time do Uzbequistão, inclusive indicando a contratação dele. Como é que foi esse cenário, Rivaldo? Não, eu não posso falar magoado. Fiquei triste, né? Porque era uma possibilidade de ir pro Palmeiras, né? Não teve nada, né? Só teve mais boato. Eu fui num jogo do Palmeiras com Vitória, que o Palmeiras ganhou de 3-0, e aí a imprensa me pegou e me entrevistou, e a torcida palmeirense sempre tem um carinho enorme por mim. E só teve isso, né? Só que eu tinha essa vontade, né? De voltar, e sabendo que o Filipão é um treinador que foi meu na seleção, foi lá no Uzbequistão, eu digo, eu posso realizar esse sonho do meu filho, né? Não só por realizar sonho, porque quando eu tô num clube eu quero jogar, não só para realizar sonho eu não queria um favor de ninguém, porque eu quero, ainda com meus 38 anos, eu quero jogar. E eu acredito que vocês vão ver aí quando eu estrear no Mojimirim, tem 18 jogos pela frente, espero jogar e mostrar que eu tinha condições de jogar no Palmeiras. Você não usou a expressão decepção, né? Mas você chegou a usar essa frase. Milton, vivendo e aprendendo, né? Isso, pelo menos para quem ouviu você dizendo isso, soou como, se não uma decepção, uma pequena mágoa aí com o antigo chefe, né? Não mágoa, eu não tenho mágoa de ninguém, graças a Deus, meu coração é limpo. A gente fica triste, mas já é passado, e agora é tocar o Mojimirim como eu estou tocando aqui como presidente e como jogador, né? Acho que mágoa eu não tenho de ninguém, eu tenho que agradecer ao Filipão por ter ido à Copa do Mundo. E tenho que agradecer ao Milton também pela minha entrevista que ele fez antes da Copa do Mundo, e que me deu muita moral, e eu tive a possibilidade de jogar a Copa do Mundo de 2002 e ser campeão. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está se ouvindo aí ou não? Está se ouvindo ou não? Não está se ouvindo. Eu vou tentar passar para ele, Milton, eu vou passar o retorno. A gente está com um problema até certo ponto grave de retorno aqui, mas apesar da dificuldade a gente vai tentar colocar o Rivaldo na sua escuta aqui, Milton. Bom, eu fico muito feliz. Essa entrevista que eu fiz com ele foi em 2001 para 2002, estava sendo criticado por boa parte da imprensa, e eu falei que nunca tinha visto o Rivaldo jogar mal, que o Rivaldo tinha que ir para a Copa de 2002, e foi. Eu fico emocionado de ouvir isso hoje na Bandeirantes, ele falando isso, como foi na Rádio Bandeirantes hoje, porque o Kaká e o Vampeta e o Denilson falam a mesma coisa. E o Filipão também, que involuntariamente eu o coloquei na seleção brasileira quando o Ricardo Teixeira me ligou. Esse é um fato absolutamente comprovado e está tudo gravado por aí. Mas, Rivaldo, você que é um dos 30, das últimas 10 Copas do Mundo, para mim você é um dos 30 maiores jogadores do futebol brasileiro. E você, Rivaldo, é uma espécie de Jairzinho Furacão de 70 e Amarildo de 62. 3 jogadores que não são devidamente reconhecidos nesse país. Porque o próprio Ronaldo Fenômeno falou, ganhamos a Copa do Mundo, todo mundo puxando o meu saco. Mas o maior jogador do time foi o Rivaldo. E você tem que levantar a cabeça e ter muito orgulho ao lado dos seus 5 filhos. Você é o cara, Rivaldo. Você jogou muita bola e jamais será esquecido.
Obrigado, Milton. Eu agradeço as palavras, agradeço também as palavras do Ronaldo, né, do Fenômeno, de ter falado isso, né? Copa do Mundo, é claro, as pessoas sempre falam muito bem de mim, né? Mas se ganha um grupo, né? Foi um grupo que ganhou lá, toda a comissão técnica e todos os jogadores, né? Só que eu fiz minha participação bem e estou feliz de ter jogado 2 Copas do Mundo, ter feito 8 gols em 2 Copas do Mundo, ter jogado os 14 jogos e com uma pressão enorme, porque quem joga com a 10 tem uma pressão enorme. Eu joguei, graças a Deus, joguei 2 grandes Copas do Mundo. Zé Ferreira Neto, que devia ter disputado pelo menos uma Copa, a de 90. Era o maior jogador do Brasil. Fala, Zé. Não, primeiro falar do Rivaldo é muito fácil, né? Eu, como no começo de comentarista, viu, Rivaldo? Eu até passei algumas vezes do limite. Eu te peço até desculpa pessoalmente, porque eu vim entender que o futebol, às vezes, a gente quer falar mais do que deveria. E realmente, na minha opinião, e sempre disse isso na Copa 2002, que você foi o melhor jogador do Brasil, mesmo o Ronaldo sendo artilheiro. Eu acho que você é um exemplo de cidadão, um exemplo de pessoa, um cara que saiu de Paulista, que chegou a Mojimirim, consegue levar Mojimirim à primeira divisão, investe o seu dinheiro sem saber se esse dinheiro vai ter um retorno ou não. Está em Mojimirim, está com a sua família aí. Se eu fosse o treinador, eu o convocaria, eu o contrataria para o Palmeiras. Eu acho que você ainda tem caldo para dar. Você foi um dos grandes jogadores de futebol mundial. Tem tudo para realmente voltar a jogar futebol. Estou muito feliz que você voltou, principalmente em Mojimirim. E parabéns pela sua carreira toda, viu? Obrigado, Neto. Isso aí, vindo de você, eu fico feliz, né? Porque foi um grande camisa 10 aí. Fico feliz, né? E é isso aí, estou fazendo um bom trabalho, apesar de hoje ter perdido, mas é até normal jogar com São Paulo como vem, com bons jogadores, e o primeiro jogo, muitas contratações, mas cada dia o Mojimirim vai melhorar. E é isso aí que você falou, né? A gente coloca nosso dinheiro, não sabe se vai se recuperar, mas eu tenho fé em Deus que as coisas vão melhorar e eu vou recuperar tudo que eu coloquei aqui no Mojimirim. Ô, Rivaldo, o presidente do Mojimirim, o Rivaldo, presidente do Mojimirim, paga quanto por mês para o milionário jogador de futebol Rivaldo? Qual o salário do Rivaldo aí que o presidente Rivaldo paga? É como eu falei na rádio, né, ô Milton? Eu pago para mim mesmo e pago R$1.000. Última pergunta de Osmar de Oliveira, por favor. Então eu vou ter o direito de fazer 2 perguntas curtinhas. O Rivaldo que vai jogar no Mojimirim, vai jogar na meia ou vai ser um terceiro atacante ou vai ficar mais quietinho pela ponta esquerda? Primeira. E a segunda, uma utopia. Se você pudesse trazer um jogador que jogou com você, europeu, para resolver o problema do Mojimirim, no Vale Brasileiro, você traria quem? A primeira pergunta, né? Eu vou jogar como meio campo, né? Como sempre joguei, e vou tentar dar o máximo de mim jogando da maneira que eu sempre joguei em Corinthians, Palmeiras, em todas as equipes que eu já passei lá fora. Vou tentar jogar aqui. Claro que é diferente a qualidade dos jogadores e tal, mas o Mogi tem um bom time, né? E a outra pergunta, eu trazia o Xavi para jogar comigo, um jogador que eu joguei com ele, que é um jogador que coloca a bola onde quer. Você não é bobo nem nada, né? Não, tem que ser esperto. Rivaldo, um abraço para você. Ô, Milton, Rivaldo. o filho dele Muito tá aqui, ó. obrigado. Vem cá. Ó, deixa eu só mostrar o filho dele aqui, Milton. Como é que é seu nome? Rivaldinho. Rivaldinho. Olha o tamanho do Rivaldinho. Quantos anos, Rivaldinho? 15. 15 anos. Você que é palmeirense? Palmeirense. Você que tem um sonho de ver o papai encerrando a carreira no Palmeiras? Tinha um sonho, mas acho que não foi possível, mas Deus sabe o que faz. Você bate uma bola também, não? Tô jogando aqui no Mogi. Que posição? Atacante. Atacante, Rivaldo. Pelo biotipo tem jeito, né, Rivaldo? Tem que ver até os 18 anos, 18, 20 anos, ele tem que ver se dá certo ou não, né? Senão vai ter que fazer outra coisa. Eu nunca forço a ninguém, eu tenho mais 2 filhos homens, que um tem 5 anos e outro 4. Eu nunca forço meus filhos a ser jogador, né? Que sabe a pressão que vai ter, né? Tudo que eu fiz no futebol, pela história que eu tenho. Então jamais eu vou dar pressão ao meu filho para ser jogador de futebol. Legal. Se for, ótimo. Se não for, vai buscar outra profissão, porque ele estuda e eu estou dando as condições para ele estudar e ser alguém na vida. Obrigado então, Rivaldo. É isso, Milton. Rivaldo, então, estreando como presidente. Agora, quarta-feira, pode estrear como jogador contra a Ponte Preta lá em Campinas. Milton.